A gente passa a vida inteira aprendendo a fazer coisas para chegar em algum lugar. Trabalha para ganhar dinheiro, come para emagrecer, medita para ter paz, pesca para pegar o peixe. E se a pergunta certa não fosse o que eu vou conseguir com isso? E se a pergunta certa fosse o que acontece dentro de mim enquanto eu faço isso? Eu fiz essa pergunta no meio de um rio no Mato Grosso, com a vara na mão, sem Wi-Fi e com o meu filho do lado. E o que eu vi naquele dia mudou a forma como eu entendo presença e autoconhecimento hoje. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no Sofá do É Tempo de Ser a gente conversa sobre ciclos e transições da vida adulta, autoconhecimento aplicado à vida real. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. E o tema de hoje não é bem sobre pescaria. Fica comigo até o final. Pesca foi a primeira linguagem do amor que eu conheci. Meu pai pescava. Minha família goiana sempre passava as férias de julho no Cocalinho, Mato Grosso, às margens do rio Araguaia. E desde pequena, pesca não era um esporte pra gente. Era um estilo de vida. Uma das lembranças mais fortes da minha infância sou eu cochilando nas costas do meu pai, dentro de uma canoa, e acordar com ele mirando num jacaré. Estávamos numa pesca noturna. Outra lembrança envolve uma pirarara quase do meu tamanho quando eu tinha 10 anos. Me lembro como se fosse hoje do cheiro do rio ao amanhecer, quando acampávamos, e de como a vida acontecia ao redor, muito maior do que qualquer peixe que a gente poderia pescar. Foi no Cocalinho que eu anunciei a gravidez do meu primeiro filho, o Felipe, em julho de 2013, com toda a família reunida. Tem uma história que eu gosto muito de contar. Nessas mesmas férias, quando eu anunciei a minha gravidez, passava por ali, no Rio Araguaia, um cardume de pintados. Eu, com a minha irmã, contratamos um pirangueiro e fomos atrás do tal cardume. Ninguém questiona a grávida. Pescamos. A briga foi boa. E eu acredito que ali, ainda na barriga, Felipe sentiu pela primeira vez a emoção da pesca, de brigar com os pintados. A gente vive num mundo que virou motor de resultados. A inteligência artificial faz em segundos o que levava horas. As ferramentas estão cada vez mais inteligentes. E a gente vai ficando cada vez mais especialista em produzir e cada vez menos presente no processo. Eu não estou dizendo que tecnologia é o problema. Não é. Aliás, a gente já falou sobre IA aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O problema é quando a gente para de cultivar as habilidades que só nascem no atrito com a vida real. Paciência, presença, escuta, tolerância à frustração, a capacidade de estar inteiro dentro da experiência, mesmo que ela seja lenta, mesmo que o resultado não venha de forma imediata. São as chamadas soft skills, as habilidades humanas. E nenhuma inteligência artificial, por mais habilidosa que seja, vai desenvolver isso por você. Por quê? Porque elas não nascem da informação, elas nascem da experiência. E foi numa pescaria, na semana passada, que eu entendi isso da forma mais vívida que eu poderia entender. Na semana passada, o meu pai levou o Felipe, meu filho de 12 anos, para uma pesca no Rio Cristalino, no Mato Grosso. Felipe é da geração que não conhece o mundo sem tela. Tem TikTok, tem YouTube, tem videogame. A atenção dele, como a da maioria dos adolescentes hoje, existe em impulsos rápidos, em recompensas imediatas. É assim que o mundo foi construído para ele. E de repente, rio cristalino, sem sinal, Wi-Fi limitado, só rio, natureza vasta, família e uma vara de pescar. A pescaria era de tucunaré. E o tucunaré, quem conhece sabe, não vem porque você quer. O peixe quase não apareceu. Ele exige que você aprenda o tempo certo, o arremesso certo, o movimento certo. Que você pare de tentar controlar e comece a colaborar com o rio. E o que mais me impressionou foi que, entre o celular e a vara, Felipe escolhia a vara. Das 8 às 22 horas. Ele observava a água, as margens, o movimento do rio, aprendendo
entendendo a técnica do arremesso e da espera. Porque numa pescaria de tucunaré, esperar não é passividade, é habilidade, é presença ativa. Eu olhei para o meu filho naquele rio e vi acontecer algo que nenhuma tela poderia construir nele. A descoberta de que ele consegue se sustentar no silêncio, que ele consegue esperar, que ele consegue estar presente numa coisa só, sem precisar de estímulo a cada segundo. E isso é muito poderoso. Isso é autoconhecimento. Não o tipo que a gente busca num livro, num curso. O tipo que acontece quando o ruído some. E você encontra, talvez pela primeira vez, o que existe quando você para de correr. No último dia, a minha irmã olhou para tudo aquilo, o rio, o avô, o neto, a natureza abundante, farta, generosa, e perguntou: e se isso aqui for o paraíso? Eu fiquei com essa frase por dias, porque a gente passa a vida inteira esperando o paraíso ser uma versão futura de si mesma, um corpo diferente, uma vida mais organizada, um amanhã mais resolvido, uma mente mais tranquila, os jardins encantados que só chegam após a morte. E enquanto isso, o presente passa. A gente passa. Depois de dias refletindo, eu tenho uma resposta para minha irmã. Eu estou convencida de que ela está certa. O paraíso é aqui. É o que nós temos hoje, é o nosso agora. E para mim, a pescaria não é mais sobre peixe. É sobre o que você se torna enquanto espera. Então, eu quero te fazer uma pergunta e te peço que você não responda rápido. Qual é a sua pescaria? Qual é a atividade que te tira do barulho, que não te entrega resultado em tempo real, mas que te devolve algo que você não sabia que havia perdido? Pode ser cozinhar, bordar, caminhar sem destino, jardinar. Pode ser yoga, não a postura, mas a pausa que ela cria por dentro. O que importa não é o que você faz, é o que aquilo desperta em você. E se você ainda não encontrou a sua pescaria, talvez essa seja a pergunta mais honesta que você pode se fazer hoje. Quando foi a última vez que você esteve completamente presente, sem multitarefa, sem tela, sem pressa, dentro de uma experiência? E se você precisa de um espaço seguro para fazer uma pausa consciente, eu criei o Ritual Entre Ciclos, uma experiência guiada por mim com valor simbólico. O link está aqui na descrição. No fim, é sempre sobre isso, não sobre o peixe, não sobre o resultado, não sobre o que você vai conquistar. É sobre o encontro com você mesmo, em meio ao silêncio, ao atrito, à espera, por uma vida simples, possível e real. Me deixa aqui nos comentários qual é a sua pescaria, o que ela te ensina quando você para de olhar para o resultado. Será um prazer trocar mais figurinhas com você. Um beijo, até breve.